Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa análise bem provocadora que conecta o discurso político atual com antigas profecias apocalípticas. Com base no material que a gente estudou, vamos desconstruir um argumento que enxerga a desordem social não como um mero acidente, mas sim como parte de um plano muito maior. Para a gente entender essa linha de raciocínio, vamos dividir a nossa conversa em 4 partes. Primeiro, vamos dar uma olhada no que parece ser uma contradição. Depois, vamos ver como o caos é apresentado como uma ferramenta. Em seguida, a gente faz a conexão com textos proféticos e, por fim, a gente tenta entender qual seria o grande objetivo por trás de tudo isso. Então, vamos começar pela peça central do argumento: um paradoxo, uma contradição que a gente vê no discurso público e que, segundo a nossa fonte, talvez não seja bem o que parece. A fonte aponta para um conflito que parece bem óbvio. De um lado, um discurso muito forte na defesa dos vulneráveis, do outro, políticas que parecem, digamos, tolerantes com a criminalidade. A questão que o material levanta não é se essas duas coisas coexistem, mas por quê. E a sugestão é que essa contradição pode ser intencional. E olha que interessante, essa dinâmica é comparada a um conceito bíblico bem antigo, lá do livro de Isaías, o ato de chamar o mal de bem e o bem de mal. É a ideia de uma inversão total dos valores que sustentam uma sociedade. Então, qual é o ponto crucial aqui, segundo a fonte? É que essa abordagem, na prática, acaba transformando criminosos em vítimas. E isso, claro, bagunça completamente a nossa noção do que é justiça. Ok, agora vamos ver como essa confusão moral se encaixaria numa estratégia maior. Uma estratégia onde o caos não é um acidente, mas sim uma ferramenta projetada para alcançar um objetivo bem específico. A tese central aqui é de que a desordem generalizada, seja na segurança pública, na moral ou até nas leis, serve a um propósito muito claro para regimes que querem aumentar seu controle sobre as pessoas. E aqui a análise propõe quase uma receita, um passo a passo. Primeiro, a desordem social é gerada. Com isso, a população, com medo, clama por um salvador. Isso abre a porta para justificar governos mais autoritários que, no fim, consolidam totalmente o poder. Isso tudo levanta uma questão, né? Essa análise é só política, baseada no que a gente já viu na história? Ou tem alguma outra estrutura sendo usada aqui? A fonte sugere que sim, tem algo mais. E é agora que a gente explora a conexão que a fonte faz com os textos proféticos do livro do Apocalipse. É nesse ponto que o argumento político ganha, digamos, uma dimensão transcendental. O texto nos apresenta a figura da Babilônia de Apocalipse. E é importante dizer, não como uma cidade de verdade, mas como um poder simbólico, uma força que influenciaria a política do mundo todo através de doutrinas e alianças descritas como corruptas. A fonte destaca alguns símbolos bem específicos do texto bíblico e os interpreta como se fosse um roteiro para uma união final de poderes políticos, poderes que voluntariamente entregariam sua soberania para uma única autoridade central. E aqui está o pulo do gato do argumento. O modelo que estaria na profecia espelha perfeitamente o mecanismo político que a gente acabou de discutir. O método seria o mesmo, gerar caos para depois apresentar uma solução unificada, que seria aceita por uma população com medo e desesperada. Finalmente, vamos conectar todas essas peças para entender o que a fonte identifica como objetivo final por trás dessa suposta estratégia. O argumento é que essa narrativa de vitimização não é apenas uma ideia filosófica. Ela teria um efeito prático de enfraquecer a justiça, tornando os conceitos de certo e errado algo totalmente relativo. Para deixar isso bem claro, a fonte coloca 2 sistemas de valores frente a frente. De um lado, um pilar baseado na liberdade e na responsabilidade de cada um. Do outro, um sistema focado na culpa coletiva e na dependência do controle do Estado. Então, o ponto crucial é que todo esse processo seria visto como um caminho para substituir a liberdade pessoal por um controle centralizado, um controle que abrangeria todas as áreas da vida, política, econômica e até a espiritual. E essa frase, um resumo poderoso da fonte, encapsula o argumento todo de uma forma bem direta e, vamos combinar, bem forte. Ela sugere que existe uma intenção, onde muitos de nós talvez só vejam o acaso. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. A desordem social que a gente observa por aí é só um acidente da história? Ou é um componente de uma estratégia deliberada? A análise de hoje, sem dúvida, oferece uma perspectiva bem provocadora para essa questão.